Bom dia, gente. Professora Carla, Biologia. Então hoje, né, continuando nossos vídeos aí sobre a questão de biologia celular, vou falar um pouco sobre a questão das organelas celulares, que ficou faltando, né, e pergunta que eu deixo, né, quem são essas organelas celulares? Então a gente tem, dentro das células eucarióticas, né, é importante frisar isso, eu vou fazer uma de células eucarióticas e uma de células procarióticas, tá? De células eucarióticas, eu tenho uma série, né, de organelas que fazem parte de uma célula eucariótica, tá? A primeira que a gente vai ver aí de células eucarióticas são os ribossomos, né? Então, os ribossomos são organelas celulares que eu tenho tanto em células procarióticas quanto células eucarióticas. E nas células eucarióticas, que são as células dos animais e das plantas, são organelas, né? Os ribossomos são organelas não membranosas, compostas de RNA e proteínas. Eles podem ficar livres no citoplasma ou aderidos a outras organelas, como no caso do retículo endoplasmático rugoso e também do complexo de Golgi, tá? E a principal função dos ribossomos nas células são a síntese de proteínas, é fazer a síntese de proteínas, tá? Outra organela importante das células eucarióticas são os retículos endoplasmáticos, que eu tenho retículo endoplasmático rugoso ou granuloso e não granuloso ou liso, tá? O retículo endoplasmático rugoso, ele tem ribossomos aderidos à sua parede, né, à sua membrana. E já os lisos não têm os ribossomos aderidos à sua membrana. Por isso a diferença de granuloso e rugoso. De rugoso e não rugoso, granuloso ou liso, tá? Retículo endoplasmático tem as principais funções de síntese, armazenamento e distribuição de substâncias, tá? O que cada retículo vai distribuir, armazenar e sintetizar vai ser diferente entre o rugoso e o granuloso, mas isso é um detalhe que a gente pode ler aí no material escrito que a gente tem, tá? A outra organela importante que a gente tem nas células eucarióticas é o complexo de Golgi, tá? Que é uma série de microtúbulos, tá? De bolsas membranosas que estão empilhadas e achatadas e recebem substâncias do retículo endoplasmático, tá? E modifica essas substâncias. Então, o complexo de Golgi, ele é formado por duas faces. Uma face que a gente chama de cis e uma face que a gente chama de trans. A face cis recebe as substâncias e a célula trans envia essas substâncias, tá? Então, é como se fosse um jogo de vôlei, né? Onde alguém recebe a bola do time adversário e, né, a levantadora alguém recebe a bola do time adversário, joga para a levantadora e a levantadora joga essa bola para o outro time, tá? Então, a gente pode considerar que a cis, né, a face cis do complexo de Golgi é quem recebe a bola no jogo de vôlei e a levantadora é a trans, né, a face trans, que ela rebate a bola para o outro time, tá? Então, recebeu, alguém recebe, manda para outra pessoa e a outra pessoa manda pro outro lado, né? Então, a levantadora é a fase cis, né? Melhor pensando no jogo de vôlei. A levantadora é a cis, que ela recebe a bola, e a trans é a atacante, que ataca a bola pro outro lado, tá? O complexo de Golgi tem a principal função de armazenamento também, né? De armazenamento de substâncias e esse transporte de substâncias para as outras organelas da célula. Outras duas organelas que estão envolvidas aí com o complexo de Golgi são os lisossomos e os peroxomos, tá? Os lisossomos, eles são responsáveis pela digestão celular e pela reciclagem celular. Então, os lisossomos, eles fazem a reciclagem das substâncias dentro da célula, tá? Então, tanto de substâncias externas à célula, estão no extracelular, na área extracelular, quanto na área intracelular, tá? Então, quanto fora ou dentro da célula, tá? Os lisossomos são diferentes dos peroxomos, porque os lisossomos, eles podem
digerir compostos que estão externamente à célula, dentro da célula ou toda a célula, tá? Então são os processos aí que a gente chama de heterofagia, autofagia e autólise, tá? Já os peroxomos são responsáveis pela digestão celular de substâncias que são tóxicas ao corpo ou que em excesso podem causar problemas, tá? Que é o caso, por exemplo, da digestão da água oxigenada, do peridóxido de hidrogênio, que os peroxomos são responsáveis, e também pela digestão dos ácidos graxos e também de alguns álcools, tá? De algumas substâncias à base de álcool. A outra organela super importante da célula são as mitocôndrias, que a gente pode denominá-las de usinas de energia, que vai ser nas mitocôndrias onde vai haver a produção de ATP, né? Vão ser produzidas as moléculas de ATP, de adenosina trifosfato, que levam energia a todas as células, a todo o corpo. As mitocôndrias também são responsáveis pela respiração celular, pela produção de substâncias e pelo armazenamento de cálcio também nas células, tá? Então, as mitocôndrias, elas são as organelas mais especializadas que eu tenho e elas são visíveis ao microscópio óptico. Então, foram uma das primeiras organelas identificadas nas células, né? Que se consegue ver essa estrutura e entender o que essa estrutura fazia, tá? As mitocôndrias, elas têm duas membranas, né? E uma intermembrana, que a gente chama de crista mitocondrial, que eu tenho especializações, né? Ela tem mais superfície de contato justamente para produzir mais substâncias, armazenar mais substâncias e produzir mais substâncias, tá? Uma outra organela também que é importante são os plastos, né? Que não vão ocorrer na célula animal, só na célula vegetal, então só em algas e plantas, e vão ser responsáveis pela fotossíntese e pelo armazenamento, tá? Então, os plastos, eles vão armazenar. Quando eles armazenarem, eles vão ser chamados de leucoplastos, sem cor, né, brancos. E quando cloroplastos, cromoplastos, cromo, de cor, quando eles armazenarem substâncias que têm cor, tá? Que é o caso, por exemplo, dos cloroplastos, que são responsáveis pela fotossíntese nas células vegetais. Uma outra organela importante são os vacúolos, né, que são responsáveis aí basicamente pela regulação da célula, pela digestão e pelo armazenamento de substâncias nas células vegetais, tá? Então eu tenho o vacúolo na célula animal e na célula vegetal, e na célula vegetal ele é responsável pelo armazenamento de substâncias. Uma outra organela importante é o citoesqueleto, que eu só consigo ver citoesqueleto com microscopia eletrônica, então é uma coisa importante a se falar. O citoesqueleto, ele forma uma rede de proteínas que dá sustentação às células, principalmente, mas aí fazem uma outra série de importantes funções, tá? Como movimentação de vesículas, separação de material genético na divisão celular, organização de microvelocidades e realização de movimentos celulares quando a gente fala de cilos e flagelos nas células procarióticas. Ele é formado por 3 tipos de filamentos, né? Então, o citoesqueleto é uma organela bem especializada e que está responsável principalmente pela sustentação e por outras funções que a célula tem, tá? A gente pode entender o citoesqueleto como uma linha de trem, né? Onde eu tenho os dormentes que sustentam os trilhos e os vagões tá? Outra organela que é importante são os centríolos, que é uma organela também não membranosa, e ele é responsável pela organização principalmente das fibras que vão para as células filhas, nos eucariotos, tá? E nos procariotos, responsáveis pela formação de cílios e flagelos, tá? Então, basicamente, resumindo as organelas, é isso que eu tinha para passar, tá, gente? Alguma dúvida, alguma sugestão, me mandem comentários que eu posso gravar pequenos pedaços especificamente sobre cada organela, tá? Mas resumidamente a gente tem que saber isso. Eu já postei, eu acho, lá no nosso sistema, lá no Escola Web, esse mapa mental, tá? Das organelas, mas eu posso mandar também pro e-mail aí ou pro WhatsApp de alguém que queira. Só me mandar no privado mensagem que eu mando também. Tá bom, gente? Um grande abraço e até o nosso próximo conteúdo.